Chegamos, está começando Canelada aqui na TV Jovem Pan News. Bora falar do Campeonato Brasileiro. Que vexame o do São Paulo, hein? O maior vexame do São Paulo em muito tempo. Com certeza o pior jogo da temporada. Mas o São Paulo foi goleado pelo Vasco de virada em São Januário. Nós vamos falar bastante sobre esse jogo. Tem Fla-Flu logo mais. Tem também o Palmeiras em campo contra o Juventude. O Corinthians, que tem parada dura contra o Atlético Paranaense. O estádio do Flamengo, parece que o sonho está cada vez mais próximo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Canelada da Jovem Pan, em todas as plataformas. Eu estou nessa com o Vampeta, com o Mauro César Pereira, com o Bruno Prado. Bora começar falando do São Paulo. De virada, o São Paulo foi derrotado pelo Vasco em São Januário. 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo. O maior vexame do São Paulo em muito tempo. Torcedor vai lembrar aquela goleada sofrida para o Palmeiras, talvez aquela goleada, o 5-1 do Internacional no Morumbi. Mas, gente, nem o torcedor mais otimista do Vasco achava que ia vencer o São Paulo. Inclusive o torcedor do Vasco, que ficou do lado de fora protestando. Começou o jogo, o Maicon tocava na bola, era vaiado, porque a fase do Vasco dentro e fora de campo é ruim. O São Paulo com 15 minutos, vai lá, faz 1-0, tem chance de fazer o segundo, não faz. E relaxa no jogo. O Vasco vai crescendo, vai ganhando confiança, vira a partida ainda no primeiro tempo, vai para o intervalo, volta e o São Paulo relaxadão. O São Paulo que parecia não ter ambição, o São Paulo parecia que estava jogando um amistoso contra o Vasco e aí virou goleada. 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Que situação a do São Paulo. Que tem coisa errada, tem, mas a gente quer entender o que se passa nesse São Paulo do Zubeldia. É a parte tática, é a parte física. Ontem ele nem levou para o jogo o Arboleda, o Luciano. O que se passa com esse São Paulo, Bruno Prado? Boa tarde, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Bom, a atuação primeiro, no segundo tempo foi terrível, né? No primeiro tempo teve até um bom momento ali, quando fez 1-0 foi merecido, teve chance de fazer mais um, não conseguiu. E o Vasco, quando empatou, cresceu no jogo e conseguiu virar ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, era esperado um São Paulo mais forte, buscando empate, mas foi terrível o segundo tempo do São Paulo, né? A goleada acabou ficando justa. O Vasco começa o segundo tempo marcando lá em cima, o São Paulo não conseguia sair de trás. Depois, quando o Vasco passou a jogar um pouco mais atrás para jogar nos contra-ataques, também funcionou muito bem. Então a atuação foi bem ruim, como foi também muito ruim a atuação contra o Cuiabá. Aí tem os pontos, acho que entra vários fatores, físico, tático, pode discutir um monte de coisa, mas é o que eu falei várias vezes aqui nesse período invicto do São Paulo. Há um exagero lá para cima e agora vai ter o exagero para baixo e não é nenhuma coisa nem outra, assim, eu acho que o time do São Paulo tem um perfil muito claro, pelo menos desde 2022, é um bom time, é um bom elenco, não é nada excepcional, mas é um bom elenco. É um elenco que num brasileiro de pontos corridos é para brigar por vaga em Libertadores. Nas Copas pode conseguir alguma coisa melhor, como conseguiu ano passado na Copa do Brasil. E é um elenco que tem, para render bem, ele tem que estar muito perto do seu melhor, do seu máximo ali, de intensidade, de força física, de concentração, de foco no jogo. É um elenco que meia boca não rende bem. Meia boca ele se enrola com o time mais fraco mesmo, ele se enrola com o Cuiabá, ele se enrola com o Vasco, ele tem problemas. E quando ele tá muito bem, ele complica jogo pro Palmeiras, complica pro Flamengo, que são os melhores times do país, como fez no ano passado, inclusive passando pelos dois na Copa do Brasil. Então, não é um elenco super técnico, os melhores jogos do São Paulo nesses últimos 2 anos é quando consegue se impor mais na força, na intensidade. Aí, tecnicamente, o que pode fazer alguma coisa um pouco diferente é o Lucas, os outros não são ruins, são bons jogadores, mas o que está um pouco acima é o Lucas, os outros não, os outros dentro das circunstâncias, se o time estiver bem, eles vão crescer, se o time não estiver tão bem, eles vão cair. Então é isso, não era uma máquina porque ficou 13 jogos sem perder, o Zubeldia um gênio, não é nada disso, como agora também nessa sequência perdeu 2, se não ganhar do Criciúma no próximo jogo em casa, não vai virar o Zubeldia um cara que não sabe nada, um cara que era um gênio, que mudou tudo, não vai virar do dia para noite um cara que não sabe nada, e o elenco também não. Acho que o elenco está um pouco mais curto nesse período, né? Tem jogadores convocados, aí jogadores, o normal, machuca. Ontem o Alisson estava suspenso, tem o Rafinha machucado, o Rato voltou agora. O Zubeldia, ele tenta preservar alguns jogadores porque o calendário é pesado. Os 3 que ele preservou contra o Cuiabá,
É muito fácil de explicar, mesmo sem ter todas as informações. Luiz Gustavo, mais veterano, um jogador que já teve até uma lesão de joelho esse ano e já tem 36 anos. Lucas teve 2 lesões musculares no ano. Nestor teve uma lesão de joelho, ficou 5, 6 meses parado. É um cara que você tem que ter cuidados. E quando ele roda do jeito que eu, pelo menos, acho que tem que rodar. Não tirar todo mundo, não jogar com 11 reservas. Ele não tem feito isso. Ele tirou 3 que, como eu falei, as explicações são até bem óbvias. Ontem mais 2 ficaram fora, voltaram os 3 que não jogaram na quinta. Então é um momento que o time não está bem e já fez alguns jogos ruins. O jogo com o Cruzeiro foi um jogo ruim, que São Paulo ganhou muito pela expulsão do Marlon. O jogo com o Inter foi bem ruim. O jogo do Corinthians teve bons momentos, mas teve momentos que o segundo tempo com o Corinthians não foi bom. Então, assim, é um time que tem que estar muito perto do seu máximo para ser mais forte, mais competitivo. E nesse momento não está, e agora também o emocional vai começar a pesar. Ao mesmo tempo que quando você não perde, você está super confiante, às vezes arranca alguns resultados mesmo jogando mal. Agora também a confiança baixa e o São Paulo vai entrar no jogo de quinta contra o Criciúma já num outro clima. Mas não pode ter o exagero nem para cima como estava tendo aí, exalta que o técnico comemora gol, exalta que o técnico anda de metrô e nem o exagero para baixo. Né? O Zubeldia é um bom treinador, nunca foi um gênio e agora também não é um burro, não é um bom treinador e um time e um elenco bom, que também não é nada fantástico e também não é uma porcaria. São Paulo que vem agora de 2 derrotas seguidas e não vence há 4 jogos, Vampeta. Que papelão do São Paulo em São Januário, 4 para o Vasco de virada. São Paulo 1, Vampeta, boa tarde, bem-vindo ao Canelada. Boa tarde, Pedro, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Surpreendente, né? Eu tava... Foi um sábado sabático. O Arboleda não tava com você não, né? Não, o Arboleda... Dessa vez não. Por isso que tomou 4, né? Se a Arboleda tá lá, tira 2 bolas. Sábado sabático, Pedro. Ontem eu comecei vendo a Eurocopa e aí fui vendo jogo atrás de jogo, tudo. E termina, foi já com São Paulo, né? Começa bem, faz o gol, digo, ó, o Vasco. Torcida protestando. Técnico interino. Pedindo pra não... Torcedor pedindo pra não ir acompanhar o jogo do Vasco. Daqui a pouco a parada desandou, 1, 2, 3, 4. Todo mundo. Aí tinha até alguns amigos que eu liguei, né? Fica aquela gozação quando a gente já perde, os caras me ligam, né? Os caras, mas o São Paulo tá jogando hoje. Pô, o São Paulo tá aí. Muita gente sabia, sábado à noite. 21h30 ainda. 21h30, uma galera São Paulina nem sabia que o São Paulo tava jogando. Eu digo, não, já tomou um sapeca agora de 4. Tá tomando, quer dizer, é que nem o Bruno falou, né? Nem tão o céu, nem tão o inferno, né? O São Paulo, por 2 oportunidades, deixou de estar ali entre os 4 primeiros. Isso já no jogo aqui que perde pro Cuiabá, naquela rodada, se ganha, estaria entre os 4 primeiros. Ontem contra o Vasco, quer dizer, 2 equipes ali que o Cuiabá começa muito mal na competição, São Paulo perde, tira a invencibilidade de São Paulo do Zubeldia, e ontem pro Vasco, que estava na zona do rebaixamento, aquela briga política, repatria de novo o treinador, pela nova diretoria que conhece o plantel, o Ramon Dias, fica como, ninguém sabe, né? Uma interrogação. Mas pelo menos o Vasco respira, e o Campeonato de São Paulo é aquilo, para mim, o Campeonato de São Paulo pode terminar entre os 6 primeiros. 6, 7 ali, buscar uma vaga de Libertadores. Você acha que não tem terra arrasada nesse São Paulo? Não, nada de crise. Nada de crise, abrir uma crise. Porque se você perguntar se vai ter a rodada, né? Vai ter a rodada ainda, São Paulo pode cair lá para 8º, para 9º. Mas o que estava surpreendendo todo mundo era a visibilidade do Zubeldia, não perdia e tal. Agora veio 2 cacetadas seguidas. Mas se você pega, ninguém imaginaria que seria para o Cuiabá e para o Vasco. Seria um clássico aí com o Palmeiras, um Flamengo, um Internacional. O que protege o Zubeldia é a sequência invicta. Porque se não tivesse essa invencibilidade toda, perdendo do jeito que perdeu... E eu vejo algumas equipes, Pedro, que tá mal, por exemplo, que vai tentar ir no mata-mata aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Você acha que o foco do São Paulo, então, é no mata-mata? O Campeonato Brasileiro, justifica um pouco o Campeonato Brasileiro, para mim, é terminar entre os 6. E buscar título e no mata-mata. Mauro César, muito boa tarde para você. Vexame do São Paulo em São Januário contra um time que estava um técnico interino ontem. O Vasco demitiu o Álvaro Pacheco depois de 4 jogos. Com pressão do torcedor, apenas 4.900 pagantes, ou seja, longe de ser aquela atmosfera que a gente está acostumado a ver em São Januário. O São Paulo enfrentando um adversário que vem com essa crise dentro e fora de campo, um adversário que tem esse controle pelo poder, o Pedrinho, o lado associativo, contra a SAF, dentro de campo vários jogadores também muito contestados, pressionados pela torcida. O São Paulo vai lá, faz 1-0, o Vasco vira
e a virada ainda se transforma em goleada. Mauro César, boa tarde. A sua análise desse jogo, a goleada do Vasco para cima do São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que tem que elogiar também a postura do Vasco, né? O Vasco enfrentou muitas adversidades. O Maicon não podia pegar na bola, que os poucos torcedores presentes vaiavam. A torcida lá de fora, essa briga fora de campo. O técnico Pacheco lá, o Boina, né? Como o pessoal passou a chamar, já foi embora. O Boina vive, ficou 4 jogos, vai pegar uma multa e voltou para Portugal. $1 milhão, mano. Vai comprar uma coleção de boinas, de várias cores, estampadas diferentes e tal. Mas, assim, achei que o São Paulo, o Vasco muito mal no começo, o time era perdido, o Vasco. O São Paulo tinha todo o controle do jogo, fez 1-0, poderia ter feito mais. Aí o Vasco começou a criar algumas situações pela direita, uma primeira oportunidade, uma outra, e empatou aos trancos e barrancos, e a partir daí não se viu mais o São Paulo. O Vasco foi muito superior, segundo gol, um contra-ataque, pega a defesa do São Paulo totalmente aberta, belo gol do menino lá, Guilherme Estrela, né, que tem 19 anos, foi lançado uma tremenda fogueira, jogou bem, fez esse gol importantíssimo. Agora, eu acho o seguinte, né, estava vendo até um comentário do colega Vitor, né, ele tem um perfil chamado Falso 9, um canal no YouTube também chamado Falso 9, ele lembrou uma coisa importante. Quando o Milito chegou e rapidamente o Atlético ganhou alguns jogos, olha só, o Milito conseguiu tudo rapidamente, tal. Aí o Zubeldia, olha o Zubeldia. Por que o Tite está demorando tanto a arrumar o time? Por que o outro técnico... Gente, essa coisa de tratamento, mesmo o cara está doente, toma um antibiótico, aí melhora no primeiro momento, mas continua doente, não curou a doença, só saiu da crise. Muitas vezes a chegada de um técnico tem efeitos imediatos, mas não cura todos os problemas. E aí tem um ponto que eu acho que é importante com relação, primeiro, essa precipitação nas análises, né? Que é importante frisar. Com o Carpini foi assim também, porque o Carpini tem uma sequência muito depois boa. Cai. E aí ganha a Supercopa, ganha clássico lá em Itaquera. Tem um ponto aí que eu fico com a chamada pulga atrás da orelha, que é o seguinte: o São Paulo, ano passado, não teve seus melhores momentos, que foi na Copa do Brasil, o Brasileirão foi muito ruim. Foi desse nível aí. Tomou de 4-1, tomou de 5-0 do Palmeiras. Sim. Fez várias partidas horrorosas. O Dorival do América Mineiro, do Goiás. Exato. Eu acho o Dorival hoje um técnico superestimado pela conquista da Copa do Brasil. Não acho o Dorival ser esse técnico todo. Não é um mau técnico, não é esse cara top de linha. Aí ganhou uma Copa do Brasil, como o São Paulo não vencia um título de âmbito nacional há muito tempo, ele foi colocado num patamar muito alto, maior do que ele tem, na minha opinião. E o Dorival é um técnico de composição. Ele não bate de frente com o jogador, ele compõe e tal. E o Zubeldia não é um técnico de composição. Ele chega aqui, acabou e tal, é todo enérgico, aquele jeito dele. Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. Achei o comportamento do time... Não sei, eu tô aqui imaginando, será que está havendo algum problema ali dentro? Não tenho essa informação, mas dá para desconfiar. Porque foi muito estranho como o time se comportou, como o time se entregou, no sentido de jogar a toalha. E a declaração do Lucas na saída eu achei decepcionante. Vamos treinar, descansar. Meu amigo, é o principal jogador do time. Foi contratado a um investimento alto que o São Paulo faz, porque ele não é um jogador barato. Acabou o jogo, um pouquinho de indignação. Sangue dos olhos, porra. Não perdemos de 4-1. Que merda, entendeu? A gente não pode tomar de 4-1 aqui do Vasco dessa crise. Não, vamos treinar. Parece que tinha empatado. Parecia que tinha terminado 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, que seria um resultado bom. Sério. Hoje jogou no Flamengo, Maracanã, empatou 1-1. Ele fala, a gente não pode lamentar. Pode lamentar. Descansar o cacete, pô. Tomou de 4-1, cara. 4-1. Eu vi aquilo e pensei, imagina o torcedor de São Paulo vendo isso. Não sou São Paulino, eu vi, cara, que absurdo. Que declaração burocrática. O jogador tem que ter um pouco também de indignação, com a própria atuação, com o próprio comportamento. A atuação do São Paulo foi ridícula. Ridícula. Não dá para o principal jogador do time, um doce, sair com esse conformismo. Vamos descansar. Não sei. Descansar o quê, cara? Descansar o quê? Até porque eles têm descansado bastante, o Zubeldia faz rodízio o tempo todo. Né? No último jogo ele descansou. Exato. Entrou durante. Isso. Então, assim, eu achei que esquisito demais ontem São Paulo. Muito estranho. Não estou tirando o mérito do Vasco, pelo contrário, comecei até elogiando o Vasco. Mas eu achei que o comportamento da equipe foi de uma passividade, de uma falta de concentração, um desligamento do jogo. Os contra-ataques, tudo aberto, né? Tudo aberto. Esse negócio é muito estranho. Porque como é que pode o time ficar 11 jogos sem perder, de repente dar essa guinada? São 4 partidas sem vitória, 12 pontos disputados, 2 ganhos. 2 ganhos. Perdeu esses 2 últimos jogos e empatou os 2 anteriores, com o Internacional e o Corinthians. Perdeu o Cuiabá e pro Vasco. Detalhe, o Cuiabá estava na zona do rebaixamento há pouco tempo, ganhou do Morumbi, o Vasco saiu da zona do rebaixamento com essa vitória. Gente, o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo. O Vasco vem perdendo jogos seguidos aí. Perdeu pro Juventude essa semana. Aí faz 4-1, num ambiente totalmente hostil pro próprio Vasco, torcida protestando lá de fora. O jogador pega na bola e é vaiado incondicionalmente.
garotos em campo, técnico interino. Quer dizer, um cenário terrível para o Vasco. Aí ganha de 4-1. Por mais que o Vasco tenha merecido e mereceu destacadamente a vitória, o São Paulo tem que entender o que está acontecendo lá dentro. Eu achei muito esquisito. Repito, não estou especulando aqui. É porque a gente fica desconfiado. Será que é só uma atuação ruim? Ou está havendo algum tipo de desencontro dentro do São Paulo? São perguntas que o torcedor tem que fazer e cabe ao Belmonte responder, porque o presidente está lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Está lá o presidente de São Paulo. Ele, o Rafael, o goleiro, que está fazendo falta, porque ele é melhor que o Jandrei. Nenhum dos dois é excelente, mas acho o Rafael melhor que o Jandrei, obviamente. Né? E está lá também o Rafael, está lá o Dorival. Vai bater um papo com o Dorival, tomar um café com o Dorival. Né? E aqui a coisa está pegando. Momento ruim, inclusive, para o senhor Júlio Casares deixar o Brasil e passar um mês, né, fora nos Estados Unidos. Ele que é um presidente que está sempre próximo do futebol. Ele não é um presidente que delega e se afasta. Né? A própria Leila Pereira não participa tanto do futebol como ele. Ele está toda hora ali. A Leila vai em aeroporto desfilar com o jogador quando chega. Eu nunca vi. Nem o Landim vai. Quem mais? Mário Bittencourt, não sei se já fez isso, que ele também gosta assim, de visibilidade. Mas, pô, a chegada do Ramos Rodrigues te mostrou aqui outro dia até, para lembrar as pessoas. Ele desfilando do lado do jogador pelo aeroporto. O jogador chegou lá no jatinho, desfilando. Aí agora ele está nos Estados Unidos, um mês fora. Chefe de delegação, que é um cargo figurativo, não faz nada. Como São Paulo aqui com esses problemas agora acontecendo. Sei lá, bem esquisito o que aconteceu ontem. Achei uma atuação muito estranha. Estou tentando entender, mas isso aí tem que ser muito bem discutido internamente pelas pessoas do clube, pelo Muricy, pelo Rui Costa, pelo Belmonte, pelo Zubeldia, para entender onde está o problema. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Essa conduta do time, assim, coletiva, essa bagunça, foi uma coisa assim, muito estranha. Pode ser que seja apenas uma má atuação, mas eu me permito ficar com a pulga atrás da orelha. Especialmente porque o técnico anterior que conseguiu um título é um técnico de composição, é um elenco acostumado com um técnico que faz mais cafuné. Esse não faz cafuné não, cara. Aquele jeitão dele à beira do campo é o jeito dele. É um técnico exigente, chuta o balde, se tiver que chutar o balde. Eu contei até a história aqui do Barcelona de Guayaquil. Quando o São Paulo contratou, lembramos aqui. Ele estava lá no Barcelona, que foi até contra o Barcelona, logo depois jogou com o Barcelona. Né? Isso. A estreia foi contra o Barcelona. Né? Foi. Né? Ele teve uma desavença com o presidente. Dia seguinte chegou, chamou a imprensa e falou: estou te metendo o pé, vou embora, tchau. Largou tudo e foi embora. Ele é assim. Então, sinceramente, acho que essas pessoas de São Paulo vão ter que averiguar o que está acontecendo. E não dá para enxergar para essa derrota. Foi uma noite infeliz. Não, você tem que entrar na derrota e entender o que está acontecendo lá dentro. Foi uma conduta muito estranha de um time que tinha o jogo na mão. Primeiro tempo, primeira metade, daria até para fazer um 2-0. E de repente toma virada e toma de 4. Isso. Que negócio é esse? E a defesa muito exposta do São Paulo. Toda hora o Vasco chegava ali com muito perigo, na iminência de marcar um gol. E até sobre isso que o Mauro citou, porque alguma coisa de errada tem. Na transmissão do Sport TV, eles relataram que o Sabino reclamou com o preparador físico do São Paulo, chamou ele para fazer o aquecimento e o Sabino reclamou lá, não gostou que o preparador físico chamou ele para aquecer. Enfim, ficou uma cena ali um tanto quanto constrangedora, se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí a gente vai para esse lado. Será que parte tática? Será que parte física? Eles estão descansando todo o jogo. Ou talvez essa condução do São Paulo, que vinha tão bem numa sequência invicta e de repente o São Paulo começa a jogar mal. O São Paulo vem aí de 4 jogos sem vitória, perdendo 2 jogos contra Cuiabá e Vasco. Essa atitude do Sabino também vem dando o que falar, Bruno Prado. Se recusou a aquecer ali no segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu. É um jogador que jogou acho que 15 minutos pelo clube, né? O Sabino, ele veio num contrato de 3 meses, agora prorrogar até o fim do ano, ele entrou uma vez só. Então é um cara que chegou outro dia, né? Então não sei o que aconteceu ali. O São Paulo, ontem foi uma atuação, foi bem pior que a do Cuiabá, inclusive. Do Cuiabá foi ruim, mas ainda São Paulo tentou de alguma maneira. Ontem realmente o segundo tempo foi assustador, né? O segundo tempo foi terrível do time do São Paulo contra o Vasco em tudo, não conseguia atacar, não conseguia defender. Foi um segundo tempo que o Vasco acabou fazendo o resultado até com facilidade. Mas não sei se há algo diferente ali em relação ao ambiente, mas dentro de campo, esse time do São Paulo, ele é muito assim não é um time de grande sequência, assim, de regularidade. Ele não perdia muito tempo,
Mas, assim, não é um time que precisa estar no seu pico ali para competir. E nesses últimos jogos não conseguiu. Pode ser por sequência de jogos, por desfalques, pode ter várias explicações. E aí também a confiança vai baixando. Mas aquela sequência invicta foi importante, 13 jogos sem perder, é uma marca relevante, independente dos adversários, das circunstâncias. Mas nunca foi assim um time próximo de ser um time imbatível. Como no futebol brasileiro é muito difícil você ter uma regularidade durante toda a temporada, né? O Mauro citou o Milito no Atlético, que está tendo problemas agora também, com desfalques, com problemas. No último jogo com o Vitória, que tomou de 4 lá do Vitória, estava sem o Hulk, sem o Paulinho, sem os jogadores que estão em Copa América, e aí o time vem uma sequência pesada de jogos. Outro que vem bem, aí tem sempre aquela precipitação, os exageros com o Milito, com o Zubeldia, também aconteceram, por exemplo, com o Botafogo, com o Arthur Jorge. E eu não estou dizendo que eles são técnicos ruins, eles são bons técnicos. Acho que o que incomoda, assim, é aquele exagero, assim, nossa, agora o Milito está mudando o mundo, o Zubeldia, o Arthur Jorge. Aí depois você cobra desses caras algo que eles não são, que criaram no imaginário que eles são. O treinador do Criciúma, eu acho que depois do Abel, ele é o que mais tem. Sim, ele está há 3 anos já. Cláudio Tencati. E os caras xingando ele ontem. Ele foi lá, chegou. O Criciúma subiu, tá fora da zona de rebaixamento, que é o objetivo. O objetivo do Criciúma é terminar em 16º lugar. Se terminar em 16º pelo saldo de gols, tá excelente. Igual mandaram o Jair Ventura embora também. O time ontem voltou pra zona de rebaixamento, mas tava fora da zona, tá vivo na Copa do Brasil, foi campeão estadual. O que o Atlético Goianiense pode fazer mais que aquilo? Mas o Botafogo também teve uma semana que quase perdeu pro Atlético Paranaense, empatou no final e ontem perdeu pro Criciúma. Então, o futebol brasileiro da Série A, até os melhores times, eu tenho uma opinião assim, que ele é formado por jogadores entre nota 5 e 7. Eles não são muito diferentes, os jogadores até dos menores times da Série A para os maiores, são entre nota 5 e 7. Os que são acima disso são os moleques que vão embora rápido, como o Hendrick, o Estevão, esses moleques. Aí lá, você voltar lá atrás, o Neymar, quando surgiu no Santos, era nota 9, perto de 10, vai embora, não vai ficar. Ou um veterano que ainda volta bem, assim, tipo o Ronaldinho Gaúcho, teve momentos que ele desequilibrou pro Flamengo, foi campeão no Atlético, até o Hulk, que não era um jogador como o Ronaldinho, como o Neymar, era outro nível de jogador, mas ainda assim veio e fez uma diferença. Mas os que ficam aqui muitos anos são entre nota 5 e 7. E às vezes, por um bom momento, a gente acha que esses caras são assim. A diferença é abissal, assim, entre o São Paulo e o Criciúma, mesmo citando Flamengo e Palmeiras. Onde eles fazem diferença é na soma de pontos. O Flamengo e o Palmeiras vão fazer lá para os 70 pontos. 70, 75. O Criciúma vai fazer 45, 46 se não cair. Mas no mano a mano não é um confronto desequilibrado. Hoje tem Palmeiras e Juventude. Palmeiras é favorito. Claro que é favorito e deve ganhar. E o Palmeiras vai terminar o campeonato muito à frente do Juventude. Mas se o Juventude fizer um jogo duro com o Palmeiras hoje, não é surpresa. Porque, assim, não é uma diferença que parece um time profissional contra um time amador. E muitas vezes a gente cria essa coisa meio imaginária. Joga fechado, não tem... Mete lá uma retranca brava. Eu acho que a diferença do Palmeiras e do Flamengo, assim, no elenco, como eu falei, acho que todos ficam entre nota 5 e 7. Que os dois têm mais jogadores nota 7 que os outros. É isso. E por isso eles somam mais pontos. Mas no mano a mano, não é aquela diferença. Tipo, Manchester City contra o Luton Town. Não é essa a diferença que tem aqui. Então você precisa estar... Então pequenos detalhes às vezes já te desequilibram muito rápido. Como um bom momento, às vezes, te dá uma confiança que você consegue fazer uma sequência um pouco melhor. O Bruno, você me fez lembrar do Casares, o equatoriano que agora está no Santos, quando ele jogava no Atlético Mineiro, que um colega perguntou para ele, numa temporada aí de 60 jogos, às vezes você vem de altos e baixos, né? Como é que faz para manter a forma, para ficar sempre lá em cima? Ele falou, colega, se eu ficar sempre lá em cima, fazer 60 jogos, bem aqui, jogando bem, eu não estaria aqui, eu estaria no Real Madrid. Sim, foi uma bela resposta. Ele falou isso. Eu lembro. Bela resposta. Sincera e justa. Porque, por exemplo, a gente pega o São Paulo, Luciano é um jogador que podia ter feito a diferença. Sim. O Arboleda, para mim, é o pilar do sistema defensivo. O Rafael, muito melhor do que o Jandrei. Mas colocar só na conta dos 3 também é difícil. O Alisson mesmo. Mas, o Alisson. Mas todos esses que você citou, eles estão entre essa nota 5 e 7, nenhum deles é 7. É 6, vai. E até com esses jogadores, o São Paulo sofreu outros vexames. O São Paulo levou 5 do Palmeiras. Tem aquela goleada também, ainda na era Diniz, pro Internacional, aí já um pouco mais atrás, né? Aquele 5-1 no Morumbi.
Mas pro Vasco, a gente tá falando de Internacional e Palmeiras. Contra o Cuiabá tava o Luciano, tava o Alisson, tava todo mundo aí na quarta-feira. Mauro César, é difícil, né? A gente tenta achar alguma coisa. Talvez a condução do vestiário. O Zubeldia é um cara que exige demais dos seus jogadores. E o Kaique Lima fez um recorte aqui interessante, porque até a partida contra o Corinthians, o São Paulo havia sofrido 4 gols em 11 jogos. E ontem sofreu 4 gols em 90 minutos, fora os 2 que sofreu contra o Corinthians, fora o gol que sofreu contra o Cuiabá, Mauro César. Será que tem a ver, talvez, aí com essa parada de data FIFA de 10, 11 dias? Será que isso acabou com a sequência do São Paulo? Dá para colocar também esses desfalques aí de Copa América como os responsáveis? A gente tenta achar o que está errado nesse time do Zubeldia, Mauro César. Mas todo mundo está enfrentando esse mesmo problema, né? E os adversários mais recentes foram o Corinthians em crise, o Cuiabá, que estava outro dia na zona do rebaixamento, e o Vasco, que estava na zona do rebaixamento, vindo de péssimas partidas, né? E todo o contexto que a gente falou de ontem em São Januário. Ou seja, não serve como atenuante. Por exemplo, a Arboleda, gol do Cuiabá, na origem do lance, a falha do Arboleda, ele perde a jogada, a disputa. Se ele mata a jogada ali, não tem gol do Cuiabá. Perdeu pro Pita ali, né? Exatamente, porque não é exatamente o jogador mais rápido do mundo e tal, perdeu a jogada. E dali a jogada se desenvolve e sai o gol. E o Cuiabá ganha de 1-0. Então o Arboleda em campo ontem talvez não resolvesse, até porque do jeito que estava desorganizada a defesa de São Paulo, é a presença de um jogador que vai resolver. Um cara vai resolver o quê? Ele pode salvar uma bola ou outra, interceptar um passe, pela qualidade técnica que tem, ganhar uma jogada, uma disputa, a bola pelo alto, sei lá. Mas era muito farto o espaço que o Vasco trabalhava. O segundo gol, para mim, é o que chama mais atenção. O jogo está 1-1, o jogo mudou, São Paulo estava bem melhor, de repente o Vasco empata e tinha crescido já no jogo. E o São Paulo oferece aquela jogada em que o menino vem com a bola e com muito espaço para trabalhar, para cortar, finalizar. Uma ótima jogada, não estou aqui tirando o mérito do rapaz, não, do Estrela. Mas a defesa do São Paulo está totalmente aberta. O time se desestruturou muito rapidamente. Muito rapidamente. Tudo muito esquisito, muito estranho. E esse negócio de jogador criar casa para se aquecer, não dá, né? Pelo amor de Deus, né? A confusão do Pedro lá quando ele tomou um soco na cara, que foi evidentemente um erro muito maior, começa no erro do Pedro, que dificultou ali o trabalho. No final do jogo não quis aquecer. Aí tem a discussão lá no vestiário lá e a agressão. A agressão é um erro maior, mas o Pedro também errou. Agora, o cara chegou ontem em São Paulo, vai entrar no jogo, não quer aquecer, Sabino. Quer dizer, a contratação dele já é muito questionável. Sim, é um jogador de um nível mais baixo do que aquilo que o São Paulo está tentando alcançar. Mas, enfim, a questão é, por que o jogador se recusa? É só uma atitude intempestiva de uma pessoa ou está num contexto de um ambiente confuso? É isso que eu fico me perguntando. Evidentemente, não sei, não estou lá para saber. Eu só acho que uma derrota como essa não dá para olhar como uma derrota assim, só uma má atuação. Não, foi pior que isso. Uma má atuação, assim, o Vasco faz um jogo duro, se fecha ali atrás, o jogo não tem muita oportunidade, 0-0, o Vasco todo arrumadinho na defesa, aí tem um contra-ataque, dá o gol do Vasco, 1-0, perdeu de 1-0, o São Paulo perde 500 gols, o Léo Jardim faz 18 defesas, aí você fala, não, o São Paulo tentou, criou, perdeu, aconteceu. Talvez o jogo do Cuiabá possa ser assim, primeiro tempo o Cuiabá era melhor, teve chance de abrir o placar, não abriu, São Paulo melhora no segundo tempo e toma o gol. Mas não foi, ontem foi um carnaval. E repito, era um Vasco com um time que nunca jogou, com um técnico interino, tirando os jogadores que deviam jogando, colocando em campo jogadores jovens, né, sem experiência, numa fogueira danada. Sem a atmosfera da torcida. Sem torcida para apoiar ali, parte da torcida só vaiando o Maicon, que eu não consigo entender também, mas ele vai ficar lá de fora. Você entra no jogo, o cara pega na bola, você vai o cara, você piorar a situação, meu. Né? Deu certo, mas o cara pega na bola, você é vaiado. Enfim. Então, se for uma derrota muito estranha, que eu acho que merece ser mais estudada. Acho que cabe ao pessoal de São Paulo penetrar lá na confusão e entender onde começou isso aqui. O que está havendo aqui dentro? O jogador não quer aquecer, o time se desarvorou dessa maneira. Pelo amor de Deus. Rapaziada, o Vasco jogou ontem aí, né, cara? Amassou o São Paulo, a mídia ficou aí absurdamente aí constrangida com a goleada que o Vasco aplicou sobre o São Paulo, já que a mídia tem esses clubes favoritos e menospreza o Vasco de tal forma que eles não conseguem aceitar a derrota aí
para o Vasco da Gama. Os clubes aí entendem, né? Mas aí o Mauro César, bem coerente aí, falou muito a respeito aí da postura que o Vasco teve dentro de campo e que merecia ser o vencedor deste jogo de ontem aí. E não foi à toa que o Vasco aplicou uma goleada, pois o São Paulo não quis jogar, fez o primeiro gol e relaxou. Foi a mesma coisa que o Vasco aconteceu contra o Flamengo. Fez o gol e relaxou. Então, quando o time faz isso, é bem provável que toma uma sapuada aí rapidamente. E agora a gente vai ficando por aqui. Deixa aqui no comentário a sua zoação a respeito do São Paulo tomar aquela goleada. O São Paulo, que é um baita de um freguês no Vasco, já tomou de 7-1. Então não esquece de comentar e se inscrever no canal para deixar a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.